Estamos vivendo agora a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Em poucos dias, mais de 400 municípios gaúchos foram afetados por uma chuva que não parava de cair, deixando bairros inteiros afogados, mortes, destruição de casas, famílias perdendo todos os seus bens materiais, enfim, uma tristeza que parou o Brasil e voltou os olhares para cada uma dessas pessoas que estão em meio a esse caos. Mas então, como que tudo isso começou e por que aconteceu? Se você está perdido quanto ao início disso tudo, esse vídeo é para você. Vem comigo que agora eu vou te contar como desenrolaram os primeiros dias dessa tragédia no Rio Grande do Sul. No dia 27 de abril, chuvas fortes e até com granizo já caíam em áreas do Vale do Rio Pardo, na região central do estado. Chuva forte deixa sempre a gente preocupado, todo mundo sabe, mas foi só 2 dias depois, em 29 de abril, que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta vermelho, informando que o volume de chuva já estava acima do normal. Uma perigosa combinação de fatores já estava se manifestando em forma de chuva, que eu vou dividir em 3 por visões de especialistas. Primeiro, houve o aquecimento dos oceanos por consequência do El Niño. Esse fenômeno climático começou em junho do ano passado e levou águas mais quentes para a superfície do Oceano Pacífico, o que adicionou calor extra à atmosfera e provocou o aumento das temperaturas globais, que bateram recordes históricos um mês após o outro. El Niño já chegou ao fim, mas tinha deixado bastante dúvida de quais seriam os impactos que ele poderia contribuir por consequência desse aquecimento. Uma dessas contribuições já podemos notar: áreas de instabilidade sobre o estado gaúcho. Segundo, de acordo com o coordenador-geral de operações e modelagem do CEMADEM, Marcelo Celucci, a massa de ar quente formou uma espécie de barreira que impediu a passagem de bastante massa de ar frio e fez com que as nuvens carregadas ficassem presas sobre a região sul. E terceiro, apesar dessa barreira, ainda há o encontro de massas de ar. De acordo com Luiz Natigal, da Metsul Meteorologia, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por uma massa de ar frio que veio do sul do continente e se encontrou com a massa de ar quente que já circulava em boa parte do centro-norte do país. Quando há um encontro desse tipo, a tendência é que a água passe por um processo de condensação, ou seja, do gasoso para o líquido, a nuvem se transformando em chuva. Beleza, até aqui já temos explicação das causas da chuva, mas elas não são suficientes para explicar o porquê ela alagou tanto, isso a gente vai ver já já. Dando sequência nessa cronologia, no dia 29 havia tido a primeira alerta vermelha e no dia 30 de abril, um dia depois, foram registradas as primeiras 5 mortes dessa tragédia. Foram 2 na cidade de Paverama, uma em Pântano Grande, uma em Encantado e uma em Santa Maria. Em Santa Maria, a força da água foi tão absurda que destruiu uma ponte, você já deve ter visto essa imagem que repercutiu bastante. E não foi só lá, uma segunda ponte também desabou em Santa Teresa. Nesse dia, 18 pessoas foram dadas como desaparecidas e 77 municípios considerados impactados pela água. Um dia depois, no dia 1º de maio, o cenário piorou dramaticamente. 114 municípios afetados. 20.000 pessoas desesperadas lutando pela vida em meio a chuvas, alagamentos, vendo tudo que conquistaram durante uma vida sendo levada pela água. Mas numa situação que, apesar da tristeza, só restava ser forte e buscar segurança individual e dos próximos, principalmente de crianças, idosos, enfermos, todo mundo lutando pela sobrevivência. Mas descargas elétricas, afogamentos e deslizamentos de terra foram responsáveis por mais 5 mortes nesse dia, totalizando 10 até então. 2 de maio, 19 novas mortes registradas em 24 horas. O governador Eduardo Leite disse em entrevista: "Não estamos conseguindo acessar determinadas localidades e sabemos de deslizamentos, de inundações e de pessoas que estão em locais inacessíveis. Infelizmente, esses números vão ainda aumentar. Mais de 4.500 pessoas já estavam em abrigos espalhados por todo o estado." Entre esses 2 dias, 1 e 2 de maio, a chuva era tanta que 7 cidades do Rio Grande do Sul foram ranqueadas entre as que tiveram o maior índice pluviométrico do mundo, medido pelo Instituto Meteorológico OGIMET. A Defesa Civil advertiu nesse dia que a barragem da usina hidroelétrica 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, estava em processo de colapso, e alertou também que na região metropolitana de Porto Alegre, o Lago Guaíba estava prestes a transbordar de modo significativo. Eu sei que essas últimas informações ficaram um pouco difíceis de entender, então aqui vamos fazer um parênteses. Vamos para a questão: por que alagou tanto?
Vou responder isso também de forma dividida, trazendo pontos importantes que contribuíram e se somaram. Primeiro, a chuva acumulada caiu em uma região de nascentes. Esse lago Guaíba que eu falei agora é um lago que recebe as águas que vêm de outras bacias hidrográficas, como Taquari e Caí, que foram fortemente afetadas pelos temporais e descarregaram um volume enorme dessa água. Porto Alegre, a capital do estado, foi uma das mais castigadas justamente porque a cidade é banhada pelo lago Guaíba, o qual atingiu o nível recorde de 5,30 metros, segundo a medição feita pelo Centro Integrado de Coordenação e Serviços de Porto Alegre. A cota de inundação, que é quando o volume de água vira enchente e fica perigoso, é de 3 metros, e lá passou de 5. Segundo, o relevo. Porto Alegre fica a poucos metros do nível do mar e é cercado por montanhas. A água da chuva descendo pelas montanhas justifica a alta velocidade dos cursos de água que chegam na cidade, como a gente pode ver nos vídeos. Essa velocidade atrapalha o escoamento de lago em lago, principalmente entre a Lagoa dos Patos e o oceano, que tem uma passagem estreita e precisa de tempo e calma para a água ser escoada. Terceiro, não foi só a natureza. Problemas estruturais como o transbordamento de diques, a incapacidade das bombas e o rompimento de barragem intensificaram o problema. E quarto, as próprias chuvas extremas. Algumas regiões do estado chegaram a receber o volume de água acumulado de 300 milímetros em menos de uma semana. Em Bento Gonçalves, esse acúmulo de água foi de 543,4 milímetros. Se você não sabe o que significa milímetro de chuva, vou te explicar agora. Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Isso significa que Bento Gonçalves, por exemplo, recebeu 543 litros de água por metro quadrado. Continuando com a cronologia, estamos indo agora para o dia 3 de maio. 265 municípios já estavam afetados. Isso é mais que a metade do estado. O lago Guaíba ultrapassou a marca histórica de 1941 e alcançou o nível inédito de 4,77 metros, o que causou inundações em diversos bairros da capital gaúcha, incluindo o centro histórico. Com isso, as mortes chegaram a 39. 68 pessoas estavam desaparecidas. No dia seguinte, 4 de maio, a estatística chega então a 55 mortes, com 74 desaparecidos. Mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e quase 200 municípios sem sinal de internet e telefone. Mais de 1 milhão de casas estava sem abastecimento de água potável. 5 de maio, ao lado do presidente Lula, o governador Eduardo Leite disse em entrevista que o estado vai precisar de um plano de recuperação semelhante ao Plano Marshall, que reergueu a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Disse, é um cenário de guerra no estado. E como o cenário de guerra, vai ter que ter também o pós-guerra. E foi quando as autoridades criaram contas para doações internacionais. ONGs e grupos particulares faziam arrecadações em dinheiro e mantimentos. Diversos artistas, influenciadores, figuras públicas realmente à frente e ajudando. Nesse momento se contabilizavam 78 óbitos e 175 feridos. Isso em 341 municípios, somando mais de 840 mil habitantes envolvidos. 6 de maio, segunda-feira. Apenas uma semana se passou desde a alerta vermelha do dia 29 de abril, a segunda-feira anterior. E tudo isso de coisa acontecendo dia após dia. O lago Guaíba continuou a subir sem dar sinais de recuo. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fechado, óbitos e desabrigados subindo cada vez mais. No dia 7 já eram 160 mil desabrigados. No dia 8 chega uma nova frente fria, derrubando as temperaturas e causando mais chuvas e ventos fortes, além de riscos de raios e trovoadas. Mais de 500 mil pessoas já estavam sem água potável, incluindo 85% de Porto Alegre. No dia 9 já eram quase 2 milhões de pessoas afetadas. O caos forçando as pessoas a saírem de Porto Alegre. Momento importante esse que os voluntários fizeram a diferença, ajudando a resgatar e abrigar vítimas, e arrecadando e distribuindo mantimentos. Nos dias que seguiram não parou, mais chuvas, mais frio, mais desconforto e desespero para toda a população e muito mais tristeza para o país. Infelizmente esse está sendo um episódio muito triste para nossa história. Se você tiver condições de ajudar, eu vou estar deixando aqui na descrição
são algumas opções para você. Quanto a informações sobre o que o governo diz a respeito disso, é algo que é atualizado diariamente, então não cabe muito eu falar disso aqui no vídeo, mas até o momento foi dito que o, entre aspas, orçamento de guerra pode atingir bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul, que será uma reconstrução longa e difícil, mas enfim, vamos ajudando como podemos. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você como foi o início disso tudo, e eu só peço que você compartilhe esse vídeo, manda ele para o máximo de pessoas que você puder, que é importante. Se você chegou até o meu canal através desse vídeo, aqui na X Saturno eu falo de ciência, astronomia, curiosidades, e espero que algum outro vídeo possa te trazer mais informações interessantes, normalmente mais leves. Mas eu vou estar sempre aqui para contribuir com o que for importante e estiver ao meu alcance falar a respeito. Te vejo no próximo vídeo, valeu pela companhia e até mais.